Bom, sejam bem-vindos, meus amigos, patriotas, intervencionistas, amigos de infância e amigos em gerais. Bom, hoje é um bate-papo um pouco diferente para que todos aqueles que estão vindo pela primeira vez, participando da live, que junte-se a nós, a família intervencionista do Brasil inteiro. Eu quero agradecer a presença de cada um, né? Não consigo dizer o nome de todos, são muitos, mas cada um que está presente, seja bem-vindo. Os amigos de infância, patriotas, intervencionistas e todo o povo brasileiro em geral, seja muito bem-vindo. Bom, todos nós temos uma história de vida, né? Todos nós temos uma história antes de ser intervencionista e após ser intervencionista. Por que eu digo isso? Porque o movimento intervencionista, a família intervencionista, é a família mais politizada e é a família mais inteligente do Brasil. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Com as mídias alternativas hoje, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todas as redes sociais nos proporcionaram justamente de conhecer a verdade, de buscar mais e mais. É interessante por quê? Porque se você gosta de carros, você vai mergulhar nas redes sociais para você entender tudo sobre carro. Se você gosta de receita, você vai pesquisar, vai correr atrás para você saber tudo em relação à culinária, receitas, futebol. Você que gosta de futebol, você vai pesquisar, vai buscar tudo sobre o futebol. E o intervencionista é muito interessante, porque a partir do momento, principalmente após a paralisação, o movimento intervencionista, ele surgiu muito antes, já nos anos 60, lá atrás, né? O movimento intervencionista, a família intervencionista. Mas ela se tornou conhecida após a paralisação dos caminhoneiros. Então, o que eu quero dizer aqui é que após a paralisação, principalmente, as pessoas que começaram a conhecer o movimento intervencionista começaram a se dedicar mais ao conhecimento de tudo. Porque ser um intervencionista não significa que é um meio, que é um fim. Aliás, ser um intervencionista não significa um fim, mas um meio. O fim do intervencionista é o conhecimento. É o conhecimento de tudo. Intervencionista, é aquele momento onde você diz, pare. Precisamos ver as coisas, o sistema, com outro ângulo diferente. Então, o intervencionista é aquele que ele busca o conhecimento das coisas. Não é apenas o conhecimento do Brasil, das coisas que acontecem no Brasil. O que acontece no Brasil é uma consequência. Então, o intervencionista, quando começou a buscar o conhecimento, a buscar o que aconteceu lá no regime militar, porque as universidades, os comunistas, começaram a criar um mito de uma ditadura militar. E pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, o intervencionista começou a buscar o conhecimento do que era realmente o sistema, o que era o regime militar. E então o comunista, o intervencionista,
começou a fazer a busca pelo conhecimento e começou a perceber que a corrupção, ela era apenas aquele fio, aquele começo, mas por trás da corrupção havia o comunismo. E então, o intervencionista foi estudar sobre o comunismo e começou a compreender o que é o comunismo. Lá em 1917 a 1989, com a queda do Muro de Berlim, que não houve uma queda, houve uma reformulação do comunismo. As atrocidades que o comunismo cometeu por muito tempo, milhares, milhões de mortes causadas pelo comunismo. Então o intervencionista começou a estudar o comunismo e descobriu que o pai do comunismo, Karl Marx, era maçom. Então vai o intervencionista estudar sobre a maçonaria e a entender essa sociedade secreta, satânica, que é a maçonaria. E daí o comunismo, o intervencionista descobriu os Illuminatis, que surgiu da maçonaria também. Vai o intervencionista estudar sobre os Illuminatis. Começa a estudar ali a sua fundação em 1776, né? E começa a compreender que por trás dos Illuminatis tem os Rothschilds. Vai o intervencionista estudar sobre os Rothschilds. Quem que foi os Rothschilds? Que é uma família que hoje é dona da metade do planeta, da metade do mundo. Foi os Rothschilds, a família Rothschild, quem começou todas as guerras, a maioria das guerras criada pelo Rothschild, pela família Rothschild. Para você ter uma ideia, a Primeira Guerra Mundial, ela começou ali com a Áustria, né? Áustria-Hungria, e contra a Sérvia, né? Mas criada ali pelo Rothschild, que começou a criar a Primeira Guerra. A Primeira Guerra surgiu ali. Os Rothschilds, eles financiaram várias guerras, e o intervencionista começa a estudar e começa a entender que por trás do Rothschild, de uma família que é dona hoje da metade do mundo, está os judeus Askenazi, sionistas, sionismo. Lá vai o intervencionista estudar sobre o sionismo, sobre os judeus Askenazi. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, gente, para você entender, para não fugir muito do bate-papo. Quando nós falamos em judeu Askenazi, nós falamos dos judeus Casares, da Casária, né? Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm interpretado mal a questão dos judeus, né? 90% dos judeus de Israel, eles não são de origem judaica, né? Eles não são da origem ali dos judeus. Eles surgiram lá da Casária, muito escondido pela história. O que é o reino da Casária? Que eu já havia dito na outra live. Que é um reino ali onde eles se converteram ao judaísmo, né? Mas eles não são de origem judaica. E eles se espalharam pela Europa, ali perto da Rússia, Ucrânia, Polônia, toda a Europa. Eles vieram crescendo, e esses judeus que não são de origem judaica, mas são judeus sionistas da Casária, eles criaram o Estado de Israel. Então 90% dos judeus que estão em Israel,
são judeu askenazi, da Casária. Mas por que eu digo isso para você? Porque uma grande minoria, 10% dos judeus que vivem em Israel, são judeus que vivem a sua religião, que estão lá no seu canto, quieto, que são contra o sionismo, porque o sionismo é um movimento político nacional, nacionalista, criado pelos Rothschild, né? Israel criado pelos Rothschild, pelos Illuminati, para impor no mundo uma nova ordem mundial. Então, esses judeus que não são de origem judaica, eles criaram o Estado de Israel para usar o Estado de Israel como bucha de canhão. É essa que é a realidade. Mas eu não estou aqui criticando os judeus, é isso que eu quero que você entenda muito claro. Porque tem muita gente que não entendeu a live passada, algumas pessoas, quando eu falava dos judeus que não são de origem judaica, né? E todos nós, cada um de nós somos judeus interiormente. Porque o cristianismo, ele é a complementação do judaísmo. Os judeus, os 10% que nós temos em Israel, eles seguem o Antigo Testamento, a Torá. O que é a Torá? No hebraico é lei. Ou seja, os judeus, que são aqueles verdadeiros judeus, eles seguem o Antigo Testamento, a Torá, que é os 5 livros ali, de Gênesis ao Deuteronômio. Eles seguem lá no canto. Os judeus askenazi, que não são de origem judaica, eles seguem o Talmud. O Talmud é um livro que veio posteriormente, criado, né, que eles mesmos acreditam no Talmud, e o Talmud nada mais é do que algo muito ruim, porque ali eles criticam o cristianismo, criticam Jesus, dizendo que Jesus veio de uma mulher adúltera, que Jesus teve o que mereceu. Eles acreditam que o Talmud foi criado por sábios que estavam lá com Moisés, mas que não subiram ao Monte Sinai. Que estes sábios, oralmente, né, criaram mais tarde o Talmud. Então é uma história que eu não quero complicar aqui. Mas só para você entender que quem está por trás de todo o sistema é o sionismo, é os judeus askenazi que não são de origem judaica. Entendeu? E isso foi escondido do povo pela história, pelas universidades que são comunistas, né? A maçonaria por trás de tudo, os Illuminatis por trás de tudo, para criar uma nova ordem mundial. Então, por que eu digo isso? Porque você começa a estudar a corrupção, o intervencionista, e percebe que por trás da corrupção está o comunismo. E você começa a estudar o comunismo, e percebe que por trás do comunismo, quem criou o comunismo foi a maçonaria. Porque o pai do comunismo, Karl Marx, que nasceu em 1818 e foi abraçar o capeta em 1883, né? Ele era maçom, criado pela maçonaria, o comunismo criado pela maçonaria. Aí você começa a estudar a maçonaria e percebe que a maçonaria criada em 1717 é satânica, para destruir o comunismo, para destruir o cristianismo, destruir as religiões. E você começa a perceber que por trás estão os Illuminati, por trás está a família Rothschild, que é dona de todo o império, de mais de 70% de toda a riqueza do mundo está na mão dos Rothschild, que eles controlam tudo, os bancos, tudo. Eu não sei se você sabe, mas só para você ter uma ideia, né?
Você sabia que a Globo, em 2014, se eu não me engano, 2004, a Globo quase quebrou. Quebrada. O que aconteceu? O Carlos Slim, que ele é um dos 8 homens que são os 8 mais ricos do mundo. O Carlos Slim tem praticamente mais de 70 bilhões de dólares. Ele está entre os 8 homens mais ricos do mundo, né? Entre Bill Gates, entre o Zuckerman lá, dono do Facebook, né? Ele está entre os 8 homens mais ricos do mundo. Mas quem está por trás destes 8 homens mais ricos do mundo? A família Rothschild. Reunindo todos esses homens, não chegam perto dos Rothschild. E eu estava vendo numa revista londrina, de Londres, né, que em 2010 o Carlos Slim ele se reuniu com a família Rothschild. Ou seja, Carlos Slim, como Zuckerman e outros, eles simplesmente são laranjas da família Rothschild. E em 2004, quando a Globo quase quebrou, o Carlos Slim fez um empréstimo para a Rede Globo. E daí o que aconteceu? Depois o Carlos Slim foi lá e tomou a NET da Rede Globo. A NET é do Carlos Slim. Carlos Slim comprou a Claro, né, a Embratel, se eu não me engano, né, e praticamente a Globo agora, se já não foi vendida, ela vai ser vendida para o Carlos Slim. Ele já é um dos maiores acionistas. Os marinhos já desistiram de tudo. Já entregaram praticamente a Globo para o Carlos Slim. Ora, Carlos Slim é simplesmente um laranja da família Rothschild. Então os globalistas, os Rothschild, os Illuminati, a maçonaria, eles controlam todo o sistema. E no Brasil também. Não é diferente disso. Eles controlam tudo. Eles financiaram todas as guerras. Os dois lados de todas as guerras. Os Rothschilds, eles financiaram. Foram eles que mataram Abraham Lincoln, outros presidentes. Então o Donald Trump, ele está combatendo os globalistas, mas pode ter certeza que dificilmente os Rothschild vai ser combatido. Mas o que nós podemos fazer? O conhecimento. O povo conhecer a verdade. O povo estudar sobre a maçonaria, sobre o comunismo, sobre o sionismo. Por isso que ser intervencionista, ser da família intervencionista, a intervenção militar não é apenas um fim. Não, nós só queremos a intervenção militar no Brasil, aqui acabou, não. Ser intervencionista é ter uma visão clara de tudo que está acontecendo no mundo. De tudo. Para que, tendo esse conhecimento, nós possamos combater o inimigo. Porque, veja bem, 40 milhões de brasileiros não foram às urnas votar. Então, todo esse trabalho que nós fizemos, nós intervencionistas, de não ir para as eleições, deu certo. A metade do povo praticamente entendeu sobre o sistema. Muitos conscientemente talvez não entenderam, mas não compactuam com tudo isso que está acontecendo.
Então, para você entender que, por exemplo, nós temos a mudança hoje da embaixada para Israel. Nós sabemos que Israel foi criada pelos judeus Askenazi, da Casária, que não são de origem judaica. Então, tudo tem um significado por trás. Porque existe um controle populacional da humanidade, onde eles querem criar uma nova ordem mundial. E quem que vai controlar essa nova ordem mundial? As famílias mais ricas do mundo, principalmente ali com a família Rothschild, que já controla o mundo inteiro. Então, por exemplo, para você entender, muita gente está falando da França, dos atentados e etc, etc. Então eu quero entrar um pouco nesse tema. O que está acontecendo na União Europeia? O que está acontecendo na União Europeia, na Europa? É importante você entender que existe um artigo 13 criado na União Europeia, que é justamente para boicotar, para controlar as mídias alternativas. O YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Por quê? Porque o Rothschild, a família Rothschild, os Illuminati, a maçonaria, o comunismo, que todos estão juntos ali, o nazismo, todos estão juntos, eles sempre controlaram a mídia televisiva, sempre a televisão. A televisão, ela só informava você, só informa você o que esses homens, donos do mundo, querem que você saiba. Sempre foi assim. Por exemplo, se tem uma manifestação aqui, tem 5 câmeras lá, Rede Globo, Band, SBT, eles vão direcionar, eles vão controlar o que eles querem que o sistema apresente para você, mas não a verdade. Então eles sempre controlaram o mundo pela televisão, pela mídia convencional. Mas o que aconteceu quando surgiu a internet? Eles passaram a não ter um controle. Porque imaginou aqui, tem uma manifestação. Tem 10.000 pessoas, cada uma com o celular na mão, filmando a verdade, tudo o que está acontecendo. Então a mídia convencional, a televisiva, ela se tornou algo obsoleto, porque não estava mais trazendo a informação para você. Então você passava na rua, você via, você chegava lá, filmava. 5.000 pessoas filmando no seu celular. Então, esse grupo, esse sistema que comanda o mundo, eles estavam perdendo campo. Então eles criaram um meio de boicotar a internet, de reduzir o acesso à informação da internet. Eles estão aprovando na União Europeia um artigo para reduzir a internet, a informação. Então o que eles fizeram? Eles estão usando como pretexto, justamente para poder manipular, para poder impedir que você tenha acesso à informação. Eles querem boicotar. Então eles estão usando o direito, os direitos autorais, como forma de boicotar a internet. Por exemplo, aqui atrás tem um símbolo da maçonaria, anti-maçonaria. A maçonaria é um exemplo. Ela vê esse símbolo, a maçonaria é o símbolo da maçonaria. Ela não vai processar eu, ela vai processar
a plataforma, o YouTube, Google. E o Google automaticamente ele vai tirar o teu canal do ar. Né? Então eles não vão processar você, eles vão processar a plataforma. Isso foi uma forma de a União Europeia tentar boicotar a internet. Isso lá. Mas vai chegar aqui no Brasil também, o quanto antes. Eles estão fazendo lá. Porque eu quero que você entenda o seguinte. O que acontece na União Europeia? Só para você entender, bem prático. Para que uma cultura ela seja mantida por mais de 25 anos, a taxa de fertilidade dela, né, de nascimento por casal, né, ela tem que ser pelo menos de 2,1, né, por família. Ou seja, de 2 filhos por família, por casal. Para que seja mantida, né, uma cultura dentro de um país. E, historicamente, já foi comprovado que 1,9, né, ou seja, mais ou menos um filho por casal, né, dentro de um país, de uma nação, nenhuma civilização ela sobreviveu. Então, o que está acontecendo na França, por exemplo? Né? Em 2007, a taxa de fertilidade na França era de 1,8, quase praticamente um filho por casal. Né? Na Inglaterra, 1,6, na Grécia, 1,3, na Alemanha, 1,3, na Itália, 1,2. Mas por que eu digo isso? Para você entender que a civilização, a União Europeia, praticamente ela vai ser extinta em pouco tempo. Porque está havendo uma grande migração dos muçulmanos do Estado Islâmico para a União Europeia. Por exemplo, entre os muçulmanos, a taxa de fertilidade é de 8,1 por casal. Ou seja, cada casal muçulmano tem pelo menos 8 filhos. Então você entende o que está acontecendo? Eles vão migrando para a França, os muçulmanos, e o Gaddafi, ele disse uma vez que a invasão muçulmana na Europa, ela não seria pela espada, por guerras. A invasão muçulmana na Europa seria justamente pela migração. Então eles estão migrando para a Europa, França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, né, Espanha, vários países, eles estão migrando. E eles estão crescendo, né, na natalidade. Porque, veja bem, se na França cada casal tem um filho, e cada casal muçulmano tem 8 filhos, pense, 8 filhos. Então, em pouco tempo, a França, como a União Europeia, até 2050, vai se tornar, né, um lugar onde vai ser dirigida, comandada pelos muçulmanos, que já está acontecendo. Por exemplo, na União Europeia, 31 países, né, tem uma taxa de um filho por casal, mais ou menos. Né? Então as pesquisas, elas informam que não tem como reverter esse número. Né? Em pouco tempo a Europa deixará de existir. E o Estado Islâmico tomará conta de toda a Europa. É por isso que você vê a desgraça que está acontecendo na França, na Europa. É o comunismo, é o islamismo. Na Alemanha, o próprio governo alemão já falou que é irreversível na Alemanha, que até 2025, 2030, vai ser um país
muçulmano. O crescimento muçulmano nesses países é muito grande. Vai crescendo a cada dia. Então você entende que quem está por trás de todo esse sistema são os globalistas, os Rothschild, os Illuminati, a maçonaria, o comunismo. Está por trás de tudo, até mesmo o Estado Islâmico, né? E o governo alemão já declarou que na Alemanha não tem mais jeito. Então tudo é criado propositalmente pela família Rothschild, que é uma família que no ano de 1900 já comandava metade do mundo, de toda a riqueza do mundo. No Brasil estão comprando a Globo, comprando, por exemplo, hidrelétricas, ferrovias. São os comunistas? São. Mas quem está por trás do comunismo? Quem criou o comunismo? Entendeu? Então, o que nós podemos fazer? É conscientizar as pessoas. Porque hoje nós intervencionistas saímos da Matrix, do mundo da ilusão, que muita gente ainda vive. Esses jornalecos convencionais, a TV convencional, ela já está ficando de lado. Porque hoje, o único meio de nós conhecermos a verdade é pelas mídias alternativas. A TV não vai falar para você sobre o comunismo. Você já viu a Globo, o SBT, a Band, falar que a ideologia comunista matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo em 100 anos? Você já viu a mídia falar sobre o sionismo? Sobre os judeus askenazi, que não são de origem judaica e que estão aí comandando todo mundo para implantar uma nova ordem mundial? A mídia televisiva, ela não vai falar para você isso, de jeito nenhum. Então é por isso que nós, intervencionistas, estamos formando essa família intervencionista. É justamente para levar o conhecimento para as pessoas. A intervenção militar, ela é meio, mas ela não é o fim. O fim do intervencionista, do movimento intervencionista, da família intervencionista, é o conhecimento abrangente de tudo que está acontecendo no mundo. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu do nada, pelos Rothschild, lá na Áustria, onde um sérvio assassinou lá o arquiduque da Áustria, né? E daí começou ali a Primeira Guerra Mundial. Você está vendo o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ali? Né? A Rússia invadiu a Crimeia, que ali está próximo à Ucrânia, né? Invadiu ali, né? E tomou conta. E a Ucrânia daí estava tentando passar pelo Mar Estreito ali, que era a única saída. A Rússia mandou bala, mandou foguete, né? Destruiu o navio da Marinha da Ucrânia. 6 pessoas feridas, né? E a Rússia está se preparando para invadir a Ucrânia. Se você... a mídia convencional não vai dizer isso para você. Isso você vai buscar nas mídias alternativas. Facebook, YouTube, né? Instagram, Twitter. Né? Tem muita coisa ruim na internet? Tem. Mas o conhecimento que você vai adquirir é pelas mídias alternativas. Não tem outro caminho. As universidades hoje, a maioria
dos professores hoje, nas universidades, foram doutrinados pelo comunismo, pela maçonaria. Isso é fato, ponto. Foi feita uma estatística há pouco tempo que 80% dos professores de história são de esquerda comunista. Então eles não vão contar a verdade para você nas escolas, nas universidades, porque isso foi oculto do povo. O único jeito de você conhecer a verdade é pelas mídias alternativas. A história pouco fala do reino da Casária, que existiu entre o Mar Negro, entre o Mar Cáspio, ali, onde é a Geórgia hoje, próximo da Rússia, onde um rei optou pelo judaísmo, porque o rei Bulon, ele tinha do lado dele o cristianismo, do outro lado os muçulmanos. E ele optou pelo judaísmo, mas ele não era judeu, entendeu? Ele optou pelo judaísmo. E então, ali em toda a Europa, começou a vir os judeus, que não são de origem judaica. Né? O Jorge Soros, por exemplo, de lá, da Europa. Né? Todo esse pessoal. Então, o Estado de Israel já foi planejado em 1776 pelos Illuminatis, pela maçonaria. Só que foram protocolando, e em 1948 criaram o Estado de Israel. Então 90% do povo de Israel, de judeus de Israel, não são de origem judaica. E eles criaram o Estado de Israel para destruir o cristianismo, as religiões, e trazer, né, o Messias, porque para eles Jesus não é o Messias. Para nós, quando Cristo vier, vai ser a segunda vinda. Mas para eles é a primeira. Só que quem vai vir é o anticristo. Agora, só que os judeus vão dizer que é o Messias. E eles vão trazer esse anticristo, o Estado de Israel, para toda a humanidade, um líder, que é o anticristo, político e religioso, ao mesmo tempo. Então você entende que nós precisamos buscar o conhecimento a cada dia para entender o que está acontecendo no mundo. Não basta apenas eu ser, eu sou um intervencionista aqui e acabou, não. O conhecimento, ele vai muito além. E eu aqui, eu não quero ser aqui um guia, um guru teu. Eu quero ser apenas uma seta. Quero trazer links sobre a maçonaria para você ver, sobre o comunismo. Pouca gente sabe, mas a maçonaria deu um golpe no Brasil. Dom Pedro I era da maçonaria, Bonifácio, José Bonifácio da maçonaria. E eles deram um golpe no Brasil, né, entregando o Brasil para a maçonaria. E a maçonaria criou o comunismo. Por quê? Porque o Lenin dizia que para você poder controlar o inimigo, o teu adversário, você precisava criar ele. Então a maçonaria criou o comunismo. Karl Marx era pai do comunismo e era maçom. A maçonaria criou o comunismo para que ela controlasse. O comunismo tomou conta do Brasil. PT, MST, cambada de vagabundo, né? Tentaram implantar o comunismo no Brasil. O povo estava acordando. Os intervencionistas estavam acordando para a realidade.
E eles perceberam, a maçonaria que criou o comunismo percebeu que o povo estava se levantando contra o comunismo. Então a maçonaria pensou assim, não, vamos tirar o comunismo de lado. E vamos nós assumir o comando do Brasil. É por isso que a maioria dos ministros do Bolsonaro hoje é da maçonaria. Quase todos é da maçonaria. Eles vão tirar o comunismo, vão moralizar o Brasil, vão deixar o Brasil um tapete para lá na frente criar leis, né, para destruir a religião. A maçonaria sempre fez isso. Por isso que é importante você estudar sobre a maçonaria. Porque tudo que eu estou falando aqui não é porque eu acho, alguém me falou, o Albari está inventando, não, são fatos. É por isso que eu quero trazer links sobre a maçonaria, comunismo, sionismo, os judeus Askenazi, tudo isso. A família Rothschild, que comanda todo o império, né? O Brasil, gente, ele é rico, riquíssimo. O Brasil hoje, ele tem potencial para se tornar maior que os Estados Unidos. Tem. Só o nióbio no Brasil e o grafeno é o suficiente para derrubar todos os países e ser a primeira potência mundial. Hoje, o nióbio, para quem não sabe, ele é um minério, falando a grosso modo aqui para você entender, o nióbio é um minério que misturado ao ferro torna 200 vezes mais resistente misturado com ferro, o nióbio. 98% do nióbio só existe no Brasil. Pouca gente sabe disso. A mídia não vai falar isso para você. Não pode. Entendeu? É só pelas mídias alternativas. O nióbio, 98%, né, é produzido, só existe no Brasil. O Canadá. Bom, se 98% tem no Brasil, onde está 2%? No Canadá. E o Canadá mantém a sua independência com 2% de nióbio. E o Brasil, com 98%, estava entregando para a China. A China comprou 15% de toda a estrutura do nióbio no Brasil. Para você ter uma ideia, a China já carregou mais de 5 milhões de toneladas de nióbio no Brasil, que existe em Araxá, Minas Gerais. A grande parte do nióbio está em Araxá, Minas Gerais. O grafeno, por exemplo, só para você ter uma ideia. O grafeno, ele é um produto, né, que ele é extraído do grafite. 1 quilo de grafite custa $1, só para você entender. Se você pegar 1 quilo de grafite, $1. Você pega esse 1 quilo de grafite e extrai o grafeno, que vai ser mais ou menos 150 gramas de 1 quilo, que você pode extrair. Esse 150 gramas de grafeno, no mercado, custa $21 mil. $21 mil. E o Brasil tem essa possibilidade do grafeno para se tornar uma potência mundial. Mas o que faz o grafeno? Por exemplo, se você misturar o grafeno, você pode usar na tecnologia, na informática, por exemplo, para você abastecer. Se você mistura um componente
na energia, na bateria, ela vai carregar em 30 segundos um carro, por exemplo, que hoje leva mais tempo. O potencial que ela tem. Isso no meio de transporte, em tudo. Por exemplo, o grafeno, ele tem uma parte brilhante. Então, digamos assim, que hoje nós temos a lâmpada que ilumina. O grafeno, para você ter uma ideia, ele é mais fino que uma folha de papel. Ele é mais fino que uma folha de papel. Se você pegar essa folha, digamos que é um grafeno, isso daqui, e você revestir um tanque de guerra, uma bala não consegue transpor esse tanque de guerra. Porque isso daqui, o grafeno, com essa finura, ele impede que algo ultrapasse. É muito potente, é muito poderoso, é muito forte. Você pode criar uma camiseta mais fino que um tecido, que uma folha de papel com grafeno, que se você levar um tiro, a bala não ultrapassa. Entendeu? Você pode, por exemplo, pegar um grafeno, que é dessa espessura, e fazer toda uma parede. E o grafeno, ele conduz a energia. Então você pode criar uma parede, uma lâmpada, dessa finura, como se fosse um papel de parede, para iluminar o ambiente. Você não precisa da lâmpada. Você apenas faz um papel de parede com um grafeno super fino e você tem uma lâmpada. A tecnologia, a modernidade. O celular, por exemplo, pode ser feito com grafeno. Já imaginou um celular dessa finura? Já imaginou? É possível fazer um celular assim, que você possa dobrar e colocar no bolso. E essa matéria tem só no Brasil. O nióbio, o grafeno só tem no Brasil. Grande parte tem no Brasil. Só que os Rothschild, que controla o mundo, mais da metade do mundo, a maçonaria, o comunismo, eles não querem que o Brasil se torne uma potência. Eles querem apenas se alimentar das riquezas do Brasil. Tudo que eu estou falando aqui é de uma forma simples, prática, para que, a grosso modo, você possa entender. A modo simples. Mas tem artigos, tem links, tudo sobre o nióbio, o grafeno, sionismo. E todo esse conhecimento, eu quero trazer links para que você possa compreender melhor sobre tudo. E é por isso que a nossa luta, ela só está começando. Tem muita coisa pela frente. Nós, intervencionistas aqui em Curitiba, nós estamos, da minha parte, a gente tem um projeto de criar um jornal aqui em Curitiba. O Intervencionista. Isso é um projeto para o próximo ano. Para colocar todas essas questões que a mídia convencional, televisiva, não vai mostrar para você. Então, o nosso projeto é criar um jornal aqui em Curitiba, para divulgar para toda a massa da população em Curitiba, né, o que é o comunismo, a maçonaria, o sionismo, o grafeno, né, tudo o que você imagina. É levar o conhecimento, aquilo que as universidades não vai mostrar para você. Que as universidades não querem que você saiba. Então tem muita coisa pela frente. Esse é um projeto.
Tenho outro projeto meu, particular, pessoal, né, que eu ainda vou mostrar para vocês no começo do ano. É uma novidade, né? Então esse é um projeto que eu vou também precisar da ajuda de você. Não é um projeto só meu, mas a gente está colocando esse projeto também no Brasil, né? E antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso fazer uma visita a um grande amigo, né, em Taubaté, né? Então, vou deixar aqui no ar. Mas tem muita novidade pela frente, muita novidade. O movimento intervencionista está apenas começando. A nossa luta está apenas começando. A nossa luta é pelo conhecimento. Não é só intervenção militar. A intervenção militar é o meio, mas não é o fim. O nosso fim é todo o conhecimento que a mídia não mostra para você. Então eu quero agradecer a presença de cada um de você aqui hoje, nessa segunda-feira, né? Dê seu like, não esqueça, compartilha na sua página, no seu grupo, né? Aqueles que perderam o começo da live, a Isabel aqui falando, né? Volte lá no começo e veja no início, para que você não perca todo o processo. Não tem problema, chegou agora, não tem problema. Pega lá no início. Curta a página Intervencionistas de Curitiba, né? Nós temos acho que mais de 1000 pessoas que já curtiram a página. Entra no meu YouTube, inscreva-se, né? Se você não sabe o canal, é Albaí Dias, o Intervencionista. Eu vou colocar o link aí embaixo, mas digita lá no YouTube, inscreva-se, dá seu like. Estamos com quase 11.000 inscritos no canal e vamos começar a fazer um trabalho. 2019 é apenas o começo. Muita coisa vai acontecer. O meu projeto para 2019 é um começo de projeto. Esse projeto meu. Fora esse projeto, tenho esse projeto de criar um jornal em Curitiba, o Intervencionista. E vamos continuar fazendo a live, vamos continuar no YouTube. Essa live está no Facebook, mas vou começar a fazer live pelo YouTube, né? Como eu prometi agora final de ano. Estou arrumando meu notebook, vou comprar um outro notebook novo, que o meu já está obsoleto. Na época que eu comprei ele, eu paguei R$450. Se eu fazer uma live pelo notebook meu aqui, só vai aparecer o vulto, mais nada. E estou fazendo pelo celular, só que pelo celular fazer live no YouTube é meio complicado. Então, aos poucos, nós vamos nos ajeitando, né? Como eu falei, agradeço a presença de cada um, intervencionista, patriota, né? Amigos de infância, né? Eu ainda tenho, talvez mais no começo do ano, eu vou fazer uma live, né? Parodiando a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma. Eu vou contar toda a minha vida, que será a história de uma vida. A história de uma vida. Contar tudo, desde o início, dos meus 5 anos de idade, né, lá na minha querida terra, do município de Turvo, na região central do Paraná, onde passei toda a minha infância, minha adolescência, juventude, todo o processo. Por quê? Porque quando nós começamos a fazer um projeto, um trabalho, muita gente começa a vir inventar coisas, começam a criar, né, o assassinato de reputação, que é você mentir sobre uma pessoa. O que é o assassinato de reputação? É como você não pode combater o argumento da pessoa, você começa a combater a reputação da pessoa. Inventar, mentir, né? Então, antes que tudo isso aconteça, de alguém que nunca me viu, nunca me conheceu, começar a inventar as coisas,
eu vou fazer uma live de umas 3, 4 horas, vou ver o dia, vou preparar, para contar toda a minha história, para que você saiba de fato quem eu sou. Porque hoje, você me conhece pelo que eu estou falando, né? Mas você, na live, vai conhecer os meus amigos de infância, que tenho muitos no Facebook, né? Que vão lá dar ok, conheço o Albari, convivi com ele, né? Então é contar a minha história, né? Vai ser uma história muito legal, né? Porque eu tenho certeza que algo de bom você pode tirar daquilo que eu vivi. Tem muita coisa, vou contar os mínimos detalhes, tudo, tudo, né? Passo a passo, lá no começo, né? Para que você possa me conhecer melhor e entender o projeto que a gente está preparando para 2019. Então, dê seu like, compartilhe, que nós vamos estar aí, né, o quanto antes, né, possível, né, para falar sobre vários temas. Agradeço a presença de cada um de vocês que ficaram 1 hora comigo, né? Muito, 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 né? As pessoas que compartilham, né? Nós temos em média cada live 300 pessoas compartilhando a live. Tem live que já chegou a 4.000 compartilhamentos. Se você puxar lá no Facebook, você vai ver. Então isso significa que as pessoas, elas acreditam no teu trabalho, naquilo que você faz, a credibilidade. Nada que eu estou falando aqui eu estou inventando. Tudo é fato. Então, até a próxima e fiquem com Deus, se Ele assim o permitir.